bem-vindo e muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Daiane Dezembro, eu sou pianista, cantora e educadora musical, especialista em iniciação e desenvolvimento musical. E essa é mais uma aula das nossas aulas aqui de conhecimento musical. Por isso seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, porque aqui nessas aulas onde nós vivenciamos diferentes conceitos da teoria e da harmonia, para que eles saiam logo do papel e entrem nas tuas mãos e assim te possibilitem avançar na música, aprendendo músicas mais avançadas, 10 vezes mais rápido em qualquer que seja o seu instrumento. O tema da nossa aula aqui hoje é 6/8, um compasso aí que você tem que ter cuidado na hora que você toca, não confundir esse compasso com um compasso ternário. Então, a gente vai conversar sobre isso, para você ficar ligado se compasso 6/8 e compasso composto em geral é uma pedra no seu sapato. Essa aula vai te ajudar a ter mais um ponto de vista que eu espero que te faça tirar essa pedrinha daí e que faça você superar e ter tranquilidade com esse tipo de compasso na música, porque ele é bem presente, é bem recorrente a gente encontrar esse tipo de compasso. Tá bom? Então vamos lá? Seguinte, para começar, o que é um compasso 6/8? O que é um compasso 6/8? Quando você vê um compasso 6/8, assim, 6/8, se você pensa que é um compasso que tem 6 tempos, você já caiu do cavalo e errou. O compasso 6/8 é um compasso binário. Então, respondendo a minha pergunta, o que é o compasso 6/8? É um compasso de 2 tempos, mas é um binário composto. Então, ele é um compasso de 2 tempos do tipo composto. É um compasso composto. Agora, como que você sabe que ele é um compasso composto? Porque, dentre algumas outras características, o compasso simples, ele tem na fórmula de compasso dele a quantidade de tempos. Quando você vê assim, 2/4, você está vendo um compasso que realmente tem 2 tempos, porque o número de cima, na fórmula de compasso dos compassos simples, indica o tempo. Então, aqui tem 2 tempos. O compasso composto, no número de cima da fórmula, não indica tempo. Então, entre uma das características que faz você bater o olho e falar, bom, isso aí não é compasso simples, é o fato de você ver o número 6, que é um número alto. Porque você tem que lembrar que na música nós temos apenas 2 pulsos, 3 pulsos ou 4 pulsos. 2 tempos, 3 tempos ou 4 tempos. Esse é o princípio da condução dos nossos compassos. Então, a música que você toca, ela vai ter 1, 2, 1, 2. Ou vai ter 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pode ser que seja mais lenta, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou vai ter 4 pulsos. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Ou vai ter 4 pulsos, tá bom? Então, o compasso aqui do 6/8, que tem um número grande em cima, maior que 4, já é um indicativo visual de que não é um número de tempos. Os compassos que têm mais do que 4 tempos, então, por exemplo, os compassos de 5 tempos, de 7 tempos, são compassos que, na verdade, têm uma característica específica e uma qualificação específica chamadas de compassos alternados, porque eles somam a pulsação base, que é 2 e 3, por exemplo, aí dá 5, se eu somar 2 e 3, aí eu tenho um compasso que tem a sensação de 5, mas ainda é baseado numa soma de 2 com 3, ou eu tenho um compasso de 7, que é a soma, por exemplo, de 4 com 3, dá 7, mas a sensação é da sensação de ter um 4 e depois um 3 e não 7 de uma vez. Então, nós não temos sensação de pulsação, acentuação métrica mais do que 2, 3 ou 4, pelo menos, no que nós temos aqui dentro do nosso repertório musical. Então, olhou, 6, não existe 6 tempos, indicativo de que é um compasso composto. E como que eu posso, então, saber a quantidade exata de tempos desse compasso? E como que isso traz para mim um ensinamento, uma sensação que eu tenho que ter na hora que eu tô tocando? Você simplesmente usa uma regrinha matemática. Você divide esses números aqui pelos números 3 e 2. Então, você vai fazer uma conta de matemática. Você pega um número de cima e divide por 3, e pega um número de baixo e divide por 2. Tá vendo? É assim. Se você dividir 6 por 3, vai dar o número 2. 6 dividido por 3, 2. Tá vendo?
Se você dividir 8 por 2, vai dar o número 4. Quando você faz essa regrinha matemática aí, você vai encontrar uma fórmula de compasso simples, como essa que eu desenhei aqui, e essa fórmula ela é correspondente do 6 por 8. Então é uma fórmula que traz dentro dela uma correspondência de pulsação. Essa fórmula que você encontrou aqui, ela traz uma fórmula de compasso simples, ela traz a exatidão de quantos pulsos tem. 2. Isso é correspondente aqui. Essa pulsação que tem aqui é correspondente à mesma que tem aqui. Então, quando você faz a regrinha matemática, você encontra uma fórmula de compasso simples que vai dizer para você quantos pulsos existem nela. E essa pulsação corresponde à mesma que existe naquele lá. Então, você vai lembrar. Então, 6 por 8 é um compasso que tem 2 pulsos. Na tua prática, na hora que você vai tocar, o que significa? Significa que você vai tocar sentindo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Essa acentuação métrica aqui. O pulso pesado aqui, pulso mais leve. Pulso pesado, pulso mais leve. Pesado, mais leve. É 2 pulsos. Você não vai ficar sentindo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Não. Você vai sentir 1, 2. 1 e 2. Muda totalmente a condução melódica. Muda totalmente o sentido rítmico e a condução da interpretação melódica da música. Então, se é assim, Dani, se é isso que eu tenho que ficar sentindo enquanto eu toco, por que que aparece esse bendito desses 6? Por que que não aparece logo isso aqui, o 2 por 4? Porque a característica do compasso composto, além da questão da fórmula de compasso não dizer o tanto de tempo, outra característica prática, é que você internamente, em cada um dos pulsos, aqui no pulso 1 e no pulso 2, internamente em cada um dos pulsos, você vai sentir uma subdivisão ternária. Diferente dos compassos simples, nos compassos compostos você vai sentir isso. Nos compassos simples não tem isso. Nos compostos você vai sentir 1, ti, 2, ti, 1, ti, 2, ti. Eu falei ti para que você possa ver as outras partes aqui, né? Ti, eu chamei de ti. Aqui é o 1, que é o primeiro pulso. 1, ti, 2, ti. Aqui é o segundo pulso e tem mais 2 partes aqui. Porque assim você entende que tem 3 partes dentro de cada pulso. 1, ti, 2, ti, 1, ti, 2 e 1, ti, 2, ti, 1, ti, 2. Mas você não vai ficar pensando em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Dani, fala sério, é a mesma coisa. Matematicamente é. Em termos de movimento musical, não. Porque senão você fica amarrando em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Fica sentindo parecendo que é uma marcha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você perde o balanço do binário. 1, 2 e 1 e 2. Então fica 1, ti, 2, ti, 1, ti, 2, ti, 1, ti, 2, ti. E aí o peso tá aqui. 1, 2, já volta pro peso. 2, porque sempre o pulso 1 é mais pesado em todos os compassos, seja ele compasso simples ou compasso composto. A única questão é que o compasso composto tem essa sensação e tem essa subdivisão em 3 partes em cada pulso. O compasso simples não tem isso na sua essência. O compasso simples não é assim. Você até pode encontrar um compasso simples com uma escrita musical com 3 notas. Por exemplo, você encontra lá um compasso 2x4 que vai ter tercinas escritas em cada pulso. Você pode encontrar isso aqui no compasso 2x4. E dessa forma, você vai ter 3 partes em cada pulso, já que aqui é o pulso 1 e aqui é o pulso 2. E aí tem uma tercina aqui, né? Dentro de cada pulso. Então eu dividi em 3 partes. Pode encontrar isso aqui numa música? Pode. Mas isso você pode encontrar. Não é o padrão de toda vez. Diferente do compasso composto. O compasso composto, esse é o padrão. Você ter aqui 3 partes, onde cada uma dessas partes é o que está escrito na fórmula de compasso. Cada uma dessas partes aqui são as figuras que estão desenhadas no número de baixo. Ou seja, são as colcheias, porque o número de baixo aqui, 8, representa a colcheia. Então, eu coloco 3 colcheias para um pulso, 3 colcheias para o outro, por isso eu tenho as 6 colcheias, que é o que a fórmula diz, 6 colcheias
Tá vendo? E aí, esse é o padrão. Na música inteira, isso é a divisão padrão, ter 3 notas. Aqui talvez apareça. Tanto é que quando aparece aqui, a gente é obrigado a escrever aqui como uma tercina. Você tem que cifrar o número 3 aqui, colocar essa ligadurinha e mostrar que você sabe que essa é uma divisão que não cabe nessa fórmula de compasso. Não cabe 3 colcheias, um pulso. Não tem como nessa fórmula de compasso. Mas aqui cabe. Aqui não é uma divisão errada, aqui é o esperado. Por isso que aqui você nem precisa cifrar o 3 embaixo. Porque a característica de um compasso composto é ter esse padrão ternário em cada pulso. Portanto, o que é um compasso 6/8 é um compasso binário composto que traz para mim a sensação de uma movimentação. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e volta para 1, 2 e volta para 1. Eu tenho que sentir isso. Entendeu? Fez sentido? Tá fácil? Ficou dúvida? Se já ficou dúvida, para agora, nessa aula e já escreve a sua dúvida. Porque eu tô só começando o raciocínio. E se você já ficou com dúvida, não segura muito essa dúvida aí não. Porque senão talvez você não consiga concluir a ideia. Então posta a sua dúvida aí para que eu possa socorrer, tá bom? Vou seguir. O que é um compasso ternário? O que é um compasso ternário? Se você tivesse aí diante de mim, ou aparecesse aí, estivesse do seu lado te dando aula, pessoalmente falasse assim, ó, você, fulano, responde pra mim. O que é um compasso ternário? O que você iria responder pra mim? Um compasso ternário é um compasso que tem uma divisão em 3 pulsos. Eu sempre sinto 3 pulsos, por isso que ele é um compasso ternário. Um compasso ternário é um compasso de 3 tempos. É quando eu organizo a pulsação da música de 3 em 3. Então, o compasso ternário, ele traz para mim essa sensação métrica assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pulso 1, que é sempre o mais pesado, aqui, e depois outros 2 pulsos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É uma música que vai sendo conduzida dessa forma, com uma sensação em 3, ok? Agora, a questão que eu não sei se você saberia me responder, e que você vai saber a partir de hoje, é que um compasso ternário, ele pode ser também do tipo simples ou do tipo composto, ok? Porque isso também pode acontecer com os compassos binários e quaternários. Todo compasso, toda pulsação, todo número de tempos pode ser enquadrado dentro de um compasso do tipo simples ou de um compasso do tipo composto. Então, o compasso ternário, ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Em ambos os casos, você vai ter sempre a acentuação métrica de 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qual é a diferença? A diferença é que se você estiver falando de um compasso ternário composto, internamente, em cada um desses tempos, você vai sentir uma subdivisão em 3 também. Ele tem 3 pulsos. Internamente, dentro de cada pulso, tem um movimento de 3 notas ou mais. Mas assim, a sensação, a condução é de ter sempre essa sensação de 3 em cada pulso. Então, tatiti, 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 tatiti. 1, 2, 3, de 1, 2, 3 e 1, 2. Aí é um compasso composto, tipo 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Entende? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. O que eu toquei aqui é um ternário composto. Então, 1, titi, tatiti, 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 tatiti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. O balanço que é gerado por ter como padrão a divisão interna em 3 é diferente do balanço gerado no compasso simples, que não tem a divisão interna em 3 como um padrão. No compasso simples, quando eu vou dividir internamente, surgem outras proporções de figuras. Então, por exemplo, compasso 3/4, assim. É isso aqui.
tem que ter 3 semínimas. Esse é um exemplo de um compasso ternário simples. Se eu vou dividir cada um desses tempos aqui, vai aparecer, por exemplo, essa escrita rítmica aqui. E aí eu gerei um novo compasso baseado na divisão dessa figura. Pode aparecer também essa escrita rítmica aqui. Por exemplo, onde eu fiz assim, ó. Outras divisões de figuras, que são sempre equivalentes a uma semínima. Cada uma dessas divisões equivale a semínima. Então, preencha a matemática desse ternário simples aqui. E tá vendo? Não é uma divisão que vem como padrão ter 3 notas. Posso ter 3 notas? Pode. Pode ter assim. E isso aqui não configura uma escrita de um compasso composto. Por quê? Tem 3 notas, Daini, no pulso. Tem 3 notas no pulso. E é um compasso simples? Aham. Porque essas 3 notas, elas têm proporções diferentes. Tá vendo, ó? Uma vale mais, as outras valem menos. Essas valem menos, que são semicolcheias. Essa vale mais do que essas. Aqui, ó, essa colcheia no meio vale mais do que as 2 semicolcheias da ponta. Elas são figuras desiguais em termos de proporção. Então, ritmicamente, eu não gero o movimento característico do compasso composto, porque o movimento característico do compasso composto é ter 3 sons equivalentes. Então, tatiti, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. E não que nem aqui, que seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou que nem aqui, que seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque ela vale mais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou essa aqui que vale mais seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Não é esse swing, ok? Então, as proporções internas de divisão do pulso não vai ser redonda, como é no compasso composto, porque o compasso composto, para ser redondo, tem essas figuras iguais, assim, ó, que podem surgir aqui dentro do compasso simples, sim. Eu posso colocar uma tercina, que é uma divisão nesse compasso aqui, errada, porque não cabe. Essas aqui são equivalentes a uma semínima, essas não. Essa divisão de 3 notas com a mesma figura não cabe matematicamente aqui. Então, isso é uma quialtra nesse compasso. Pode aparecer? Pode. E isso aqui gera um movimento que é semelhante ao que acontece no compasso composto. Porque aí fica tatiti, 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 igualzinho, a divisão interna circular. Tatiti, 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 tatiti. Mas eu não me perco, de qualquer forma, da acentuação métrica de 1, 2, 3, 1, 2, 3. A grande condução da música. Mas isso aparece vez ou outra no compasso composto ternário, como, por exemplo, esse aqui é um 9/8, é um compasso ternário composto correspondente do 3/4. Eu tenho como característica vir sempre isso aqui. Vai vir as 9 colcheias, 3 em cada pulso. Tanto que eu nem preciso cifrar como quialtra, porque não é quialtra. Não é uma divisão errada. É uma divisão esperada. É a característica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Mas não vai vir só ela. Vem variações dela. Como, por exemplo, onde eu somo todas elas. E aí eu posso escrever assim. Porque 3 colcheias somadas são equivalentes a uma semínima pontuada. Uma semínima pontuada é igual às 3 colcheias, tá vendo? Aqui. Ou eu posso fazer variações onde eu só somo 2 colcheias, ó. Somo essas 2 e deixo a terceira aqui. Somo essas 2 e deixo a terceira. Somo 2 colcheias e deixo a terceira. E eu acabo tendo outras escritas, outras células rítmicas aqui, que são baseadas no padrão, que é o padrão comum, que é o principal, a sensação principal. Uma divisão ternária, uma divisão interna do pulso em 3. Tá vendo? Posso também ter alguma dessas notas subdivididas. Por exemplo, assim, ó. Eu subdivido a terceira. Tá vendo? Eu pego a terceira e subdividir. Ou posso subdividir a primeira. E fica assim. Ou posso pôr pausa. Vai ter outras escritas rítmicas, outras células rítmicas, mas sempre baseadas nesse padrão aqui. Portanto, o que é um compasso ternário? É um compasso de 3 tempos que traz uma acentuação assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
3. Essa acentuação, ela pode ser do tipo simples, então as escritas, as divisões internas são mais quadradas ou mais swingadas, ou ela pode ser do tipo composto. Então as divisões internas são mais redondas, são mais circulares, porque sempre vai ter uma variação em torno da sensação de 3. E aí fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. É circular 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No simples é tati, 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 tatotito, tati, ta. É outra condução interna. Tá bom? Tá tranquilo até aí? Tô só continuando a linha de raciocínio. Se não tiver tranquilo, eu repito, põe a sua dúvida aí. Mas se tá tranquilo, você tá falando, nossa, tá chuchuzinho isso aqui, então já dá seu like nessa aula. Porque você já tá acompanhando e já tá show de bola. Parabéns. Vamos seguir? Vamos lá, Dani. Qual é o problema que existe num 6x8? Nenhum, a não ser o fato como você interpreta ele. Porque muitos alunos, quando estão começando a estudar o 6x8, tocam ele como um 3x4. Olha para ele e imagina ele como um 3x4. Uai, Dani, e daí? Veja, a escrita comum de uma música em 6x8 vem assim, né? Vem assim, por exemplo, assim, 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 por exemplo, assim, assim, assim e assim. Por exemplo, isso. Uma escrita assim. E aí, o que é costume se fazer? Pensar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, você está pensando em 3 pulsos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E daí, Dani, o que tem de errado nisso? Tem errado que você está pensando em 3 pulsos. Você não está pensando em 3 divisões internas do pulso. Não entendi nada, Dani. Talvez você esteja ouvindo agora e falou assim, não entendi nada, vou repetir. O problema é que quando você está fazendo isso aqui, observe a forma como eu falei isso aqui. E perceba a sensação sonora. Você está sentindo 3 pulsos e não 3 divisões internas do pulso. Você está sentindo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sensação. Pesado, fraco, fraco, 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 pesado, fraco, fraco. Você está sentindo 3 pulsos. 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Esse é o problema. Quando você começa a sentir a divisão como pulso. Porque o que você deveria estar sentindo? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Não tem problema nenhum em você falar 1, 2, 3. Nenhum. Não tem problema nenhum usar o número 2, 3. A questão é como exala isso da sensação, do movimento corporal, de como você está sentindo o tempo. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tô sentindo em 3. Tô sentindo como um ternário, como um compasso ternário simples. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse tipo de sensação é a sensação característica de um 3x4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por exemplo, quando você está fazendo um acompanhamento lá harmônico no ritmo de Guarânia, se você toca um instrumento harmônico, tati, tati, tá, tati, tati, tá, tati, tati, tá. 1 e 2 e 3, trom de 2 e 3, trom de 2 e 3. A Guarânia é um ritmo, uma levada ternária, é simples, é um 3x4, são 3 pulsos. Trom de 2 e 3, um pesado 2 e 3, e 1 pesado 2 e 3, rum e 2 e 3. De repente, você tá numa música em 6x8 e começa a tocar o 6x8
com ritmo de guarânia. Daí você começou a sentir cada um dos pulsos, converteu como se o compasso tivesse dividido aqui ao meio. A sua sensação na hora que você toca é que você divide o compasso aqui. Você passa aqui o compasso. Você divide. E aí você não tá mais sentindo isso. Você tá sentindo um 3x4. Você tá sentindo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, a partir desse momento, começou a ser um problema, porque você não tá sentindo a pulsação correta, você não tá sentindo o movimento interno que deveria sentir num compasso 6x8. Você deveria sentir 2 pulsos. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tem que estar sentindo isso, porque se você não estiver sentindo isso, você muda a configuração e isso aparece na hora da melodia, aparece na condução da frase da música. Porque pode ser que você esteja tocando a frase, o seu instrumento solo esteja tocando a frase, e pode ser que não. Pode ser que você esteja tocando só a harmonia, como por exemplo no exemplo que eu dei da guarânia. E aí você não tá tocando frase, mas alguém tá. Se você não tá tocando a frase da música, a melodia, alguém lá da banda, algum outro músico tá, ou vai tocar com você. Não lá na hora que você está estudando em casa, sozinho, mas na apresentação, assim, na composição, na versão final da música vai estar. Ou até você vai estar cantando a melodia. E isso amarra, arrasta, porque você perde a condução de como deve ser realmente o sentido do pulso. Se fosse para poder sentir como um 3x4, não teriam colocado 6x8. Não teria surgido essa lógica do compasso composto. É porque a sensação, o movimento rítmico é diferente. Você quer ver? Trouxe 2 exemplos aqui que eu separei. Tenho 2 exemplos para dividir com você. Eu peguei 2 músicas. Uma do tema da Xalana. Lá vai uma Xalana, bem longe se vai. Na, 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 na. Conhece essa música? Do Rio Paraguai, vai. É uma guarânia. E eu quero dividir ela com você. Ela é um ternário simples. Veja aí, ó. Eu vou projetar para você uma escrita de uma partitura da Xalana, tá bom? E essa é uma partitura que tá numa versão para acordeon aí, né? Então você vê claramente que tá um 3x4 já escrito logo do começo. E aí a frase tá de 1, 2, 3, de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você, quando tá tocando, tem que sentir esse peso. O seu corpo tem que dar uma baixadinha no 1. Claro que eu não quero que ninguém fique lá fazendo assim em cima do palco, né? Nada, a Dani falou que no 1 tem que abaixar o corpo. Não é literalmente, tá? Mas é sentir isso, transformar isso em movimento. Porque senão fica... Ó, tá tudo no pulso. Eu não tô perdendo o pulso e não tá musical. Tá vendo, ó? Tá tudo no pulso. Tá a nota certa. Tá tudo certo. Tá tudo... Não tem nada de errado. Só que não tá musical. Por que não tá musical? Porque você não sentiu a pulsação do 1, 2, 3 e 1, 2, 3. E quando eu falo que você tem que sentir essa pulsação, que é um pouco mais pesado no 1, não quer dizer também que você tem que colocar força nas notas que caem na cabeça do tempo 1. Não quer dizer que você tem que fazer isso aqui, ó. Também vai ficar bem antimusical. Porque tá forçando a barra. Não vai fazer isso. Porque vai ficar bem estranho, ó. Não é isso? Não é isso. É você fazer isso de forma mais sutil. Vai ficar. Quando você sente esse movimento, isso vai pro som automaticamente. Então, é um ternário que conduz a melodia. Tanto é que a letra da música, o acento tônico da palavra, coincide sempre com as cabeças do tempo 1. Lá vai uma Xalana, bem longe se vai. Pode reparar que a acentuação tônica das palavras coincide com a acentuação métrica do compasso. Então, a acentuação
conduz a melodia, de uma forma que uma coisa casa na outra. Quando você estiver compondo música, tá? Fica uma dica aí, tá? Porque a letra, o acento tônico das palavras tem que ser encaixado com a acentuação do compasso. Até aí tudo bem, né? Tá, agora vamos pegar um outro exemplo para você ver onde eu vou chegar. Separei aqui um hino, o hino 454 da CCB. Peguei esse hino aí, então o pessoal que toca na igreja deve conhecer esse hino. E peguei ele porque ele é em 6/8, exatamente, como é o tema da nossa proposta aqui, da nossa conversa. Então, aqui é assim, né? Esse aqui, né? Bonito, né? Então, 6/8. Eu não posso sentir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Por que não, Dani? Porque fica duro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Sabe o que fica duro? Fica duro o pulso 2, que não é para ser tão pesado. Nós estamos no 6/8, ó. 6/8. Aqui é o pulso 1, aqui é o pulso 2. Nós não estamos em 3/4. Eu vou riscar o 3/4. O pulso 2, ele é um pulso mais suave, ele é mais fraco. O pulso 1 é mais pesado, é mais forte. Então é 1, 2, 1, 2. A minha sensação é essa. Não quer dizer que eu não vou contar 3 aqui dentro. Tudo bem contar 3 aqui dentro. Mas a sensação é de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Pesado e fraco, e pesado, fraco, pesado, fraco, pesado, fraco. Eu tenho que sentir as 1, 2. Senão eu vou fazer 1, 2. Opa, forcei muito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você percebe que só o fato de eu pensar dessa forma, numa pulsação ternária, num compasso ternário, já mudou o som que saiu? Fica mais forte a música, fica mais pesada? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Não posso sentir isso, não. Tem que sentir 1, 2, 3, 1, e 1, 2. É no ar o pulso 2. 1, 2, no ar, no 1 e no ar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, e 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Eu tenho que sentir 2 pulsos divididos em 3 partes cada um. Entendeu? Senão isso arrasta a minha música. E senão eu começo a desconfigurar a ideia, o movimento original. É por isso que ela foi escrita em 6/8 e não em 3/4. Porque tem um movimento que tem que ser mantido. Tem que ter uma leveza aqui no pulso 2. Eu tenho que sentir um e leve, um e leve. Isso muda o som que eu tiro da música, isso muda o som que eu tiro do instrumento, isso muda a interpretação no final. Faz sentido para você? Me diga, quando você toca um compasso 6/8, você pensava nisso? Você começava a prestar atenção se você está sentindo os 2 número 1s igualmente pesados? Porque se você estiver sentindo 1, 2, 3, 1, 2, 3, está sentindo eles pesado, você não está tocando com o movimento do 6/8. Você está tocando como um ternário, como um 3/4. Está tocando 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você já chegou a pensar o que você está sentindo? Não é o que a sua mão está fazendo, é o que o seu corpo está sentindo. Você tem que prestar atenção nisso enquanto você estuda. Se você nunca chegou a pensar nisso, comece a pensar. É muito importante. Tá bom? Vou até beber uma água. Eu vou beber uma água com a minha garrafinha discreta, porque eu tenho mais para te ensinar. Pera. Só porque eu tô de Carmen Miranda hoje,
Só faltando a cesta de frutas aqui. Vou seguir. Algumas pessoas tocam o 6x8 no acompanhamento rítmico dele como um 3x4. Então, por exemplo, você está fazendo uma levada rítmica, você toca acordeon, por exemplo, aí você encontra lá essa música em 6x8 que você precisa tocar, e aí você fala, mas eu vou fazer um acompanhamento rítmico harmônico, porque eu estou fazendo um acompanhamento da música, levada rítmica. Eu não posso tocar esse acompanhamento pensando como se fosse um 3x4? Você pode, mas não como sentido geral da pulsação. O que você pode pensar é que você está dividindo em 3 notas. Então você pode fazer um acompanhamento assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, mas você tá gerando dessa forma a célula rítmica característica que existe no 6x8. Ou no 9x8, como no meu exemplo, num compasso composto. A célula rítmica característica. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você pode fazer essa célula rítmica característica, não tem problema nenhum. O que você poderia estar verbalizando que é um 3x4, porque você está pensando em 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que você não pode é fazer dessa forma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você tem que fazer 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou você pode fazer até 1, 2, 1, 2, que seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Posso fazer aqui numa batida do violão que eu consiga sentir que eu estou fazendo a célula rítmica em 3? Pode, desde que você não perca a ideia da música. Desde que você não deixe de prestar atenção na melodia, porque existe uma condução métrica que está impregnada na música como um todo, que está no balanço da melodia, na condução das frases, na acentuação tônica da palavra. Que lembra que quando eu estou fazendo uma música em 6x8, o primeiro pulso é forte, o segundo é fraco, então o próximo compasso, o próximo primeiro que vai ser mais pesado, é que vai ser mais forte. Eu preciso estar ligado nessa melodia. Se o meu acompanhamento harmônico começar a pesar todos os números 1, porque eu estou sentindo 3, e aí eu começo a desligar da pulsação geral, fico só focado em 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu acabo comprometendo o resultado final da música. Só precisa ter cuidado. Não quer dizer que você não pode pensar em 3 no teu acompanhamento de cada pulso. Pode, você só não pode se desligar da sensação final, da sensação métrica como um todo. Você tem que ficar atento no que está soando como um todo. Até porque se você está fazendo acompanhamento harmônico, você está fazendo uma parte da música. Mas a hora que você estiver ali no meio do ensaio com todos os outros músicos, você vai ouvir o resultado final. Então você tem que perceber esse balanço que existe. Senão começa a ser complicado. Tá? Fica a dica. Ok, Dani. Mas no meu instrumento isso é um pouco diferente. Você tem a sensação que o que eu falo aqui, quando você pensa aí no seu, você fala, não se aplica ao meu. Muitas vezes a gente tem a tendência de achar que algumas coisas não cabem para o nosso instrumento. Mas esse pensamento tem uma parte certa e uma parte errada. E eu me preocupo se você tem clareza disso. Por quê? Quando a gente está falando de instrumentos, nós temos coisas que são possíveis de serem feitas no instrumento e que não são possíveis de serem feitas no outro instrumento. E essas coisas têm a ver com os recursos sonoros, com os recursos timbrísticos, com as possibilidades técnicas do instrumento. Tem coisas que eu posso executar na bateria que eu não vou conseguir executar no piano, porque, obviamente, são instrumentos muito diferentes, tecnicamente, timbristicamente falando. Então, algumas coisas são diferentes do ponto de vista técnico mesmo, do ponto de vista de possibilidade sonora. O que eu posso fazer no som desse instrumento que eu não vou conseguir fazer igual no outro. Então, não se adapta. Agora, tem o outro lado, que eu falei que é o lado de um pensamento errado. Quando a gente está pensando na questão musical, a questão musical é a mesma. A linguagem musical é uma só. Não existe uma linguagem musical para a bateria, uma linguagem musical para a guitarra, uma outra linguagem para o piano, outra ainda para o cantor, outra linguagem musical para o violonista, outra para o tecladista, outra para o trombonista. A música é uma só. Então, os princípios são os mesmos. Então, essa coisa de você ficar pensando assim, Daiane, mas isso que você está falando aí não serve para mim.
Isso é um perigo, porque na verdade você tem que começar a refletir o seguinte, o que eu estou falando se refere a uma questão técnica do piano, um recurso que eu só consigo fazer e tocar no piano, é uma questão técnica, eu estou te fazendo um ensinamento sobre, põe o polegar assim, ó, não faz o pulso não, faz assim, é um ensinamento sobre como você tira som do piano, se for não serve para o seu, se o seu instrumento não é piano. Do contrário, você tem que parar de pensar que não serve para o seu instrumento, você tem que pensar o seguinte, como que eu adapto isso no meu instrumento? Como que eu emprego isso no meu instrumento? Você começa a refletir como que isso se aplica e como que isso vai acontecer no teu instrumento, porque você não discute mais se a linguagem, se o entendimento da música, a linguagem da música é diferente. Não, é a mesma. A gente estuda música, é uma coisa só. Você tem que começar a converter como que isso agora, como que eu adapto isso para o meu instrumento. Quando você tem esse tipo de entendimento, você cresce muito na música, porque você já parou de resistir ao processo, você não está mais resistente, você já está buscando falar, opa, a música é uma só realmente, a música é uma só, questões técnicas são diferentes para cada instrumento, porque cada instrumento tem uma possibilidade de recurso sonoro, mas a questão da música, dos princípios musicais é a mesma. Então, eu tenho que aprender o que qualquer outro instrumentista tem, eu só tenho que pensar como que agora eu projeto isso, como que eu faço, que som que eu faço, como que eu tiro isso no meu instrumento. E é lógico, você vai buscar essa resposta com o teu professor de instrumento, não comigo, porque eu poderia te responder isso no piano, que é o meu instrumento, por exemplo, mas o seu professor de instrumento vai mostrar na técnica como que projeta isso no seu instrumento. Por isso que nós temos que cuidar de duas áreas, a área musical e a área técnico-instrumental, porque o conhecimento de uma precisa do conhecimento da outra, para que você possa crescer. Tudo bem, Dani? Fez sentido. Então, eu espero, né? Eu espero que tenha feito sentido. Se não fizer, já escreve aí. Eu espero. Se não, bota aí. E ó, se você tá curtindo essa aula, tá achando ela o máximo e não tá dando o seu like, você vai começar a ter pesadelo comigo e vai ter dor de barriga. Tá? Não é por nada não, mas é só pra você ficar com peso na consciência, tá? Você vai ter dor de barriga, vai passar um dia de rei e de rainha, porque você tá curtindo essa aula e não tá deixando o seu like, não sei por quê. Tá bom? Então eu vou seguir agora. Para as minhas duas últimas dicas aqui. É preciso, quando você estiver aprendendo a ler um compasso 6/8, que você pense nele como uma escrita própria de um compasso 6/8. Quando você estiver começando a tocar uma música que seja em 6/8, lembra que existe uma condução da escrita, das células rítmicas, da forma de executar, que está seguindo a ideia da distribuição de figuras característica de um compasso composto, não é de um compasso simples. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que acostumar com a visualização das células características de um compasso composto. Você tem que estar acostumado a olhar para isso aqui. Por exemplo, aqui eu desenhei um 9/8. E a única diferença desse aqui, que é um 9, para um 6/8, é que no 9 vai ter sempre 3. Mas se eu isolar essa terceira aqui, ó, se eu fingir que não existe aqui, ó, acabou aqui. Se eu isolo, não existe essa. Se eu fecho o compasso aqui, não existe essa terceira. Se eu fecho o compasso aqui, não existe essa terceira, eu acabei de criar um compasso 6/8. Porque a única diferença entre o 6/8 para o 9 é a quantidade de pulsos. O 6/8 é um binário. O 9 é um ternário. Mas a distribuição das figuras é a mesma. Então você tem que aprender a ler os compassos compostos, como o 6/8, com a característica da escrita rítmica dele. Você tem que estudar esse tipo de compasso, independente da forma como você estuda os compassos simples. Você não tem que ficar pensando em valores que você atribui lá no compasso simples para cá. Sabe aquele negócio, quando você começa a estudar música e te ensinam, colcheia vale meio tempo. Vale lá naquele compasso simples. Só te omitiram essa informação. Falaram, a colcheia vale meio tempo. Nesse compasso simples aqui. Não te falaram essa parte. Aí você vem pra cá e começa a pensar em meio tempo aqui. Essa vale meio, essa vale meio, essa vale meio. E daí? Que isso vira de som? Falar que vale meio tempo. Tá, mas toca meio tempo. Como que toca meio tempo? Você sabe tocar meio tempo? Eu não sei tocar meio tempo. Eu não penso dessa forma. Não tem como saber. É diferente, né, de você pegar uma nota ali, você tem dinheiro na sua frente e fala, ó, junta aí R$100. Você pega e junta. Agora, toca aí meio tempo. Como que você toca meio tempo sem já pensar num pulso? A primeira coisa que você faz é pensar em pulsação. Você vai pegar um pulso
e vai começar a sentir um som que dura ele inteiro ou que só dura metade. Então, falar que que ela vale meio tempo, o número matemático não significa nada se você já não pensar em movimento. Tem que ter um movimento de um, vai para o outro pulso. Você vai pensar em pulso e como é meio, você não vai deixar o som durar todo o pulso. Em vez de ficar um som assim, né? Tá, não vai. A hora que chegar aqui já tá silêncio. Tá, tá, tá vendo? Na metade do caminho tem que ficar silêncio. Tá, tá, tá. É assim que você pensa meio tempo. Você espacializa a duração. É só dessa forma. Então, quando você vem para cá para o compasso composto, esse tipo de raciocínio não se aplica. Porque aqui não vale meio tempo. Aqui vale 1/3 do tempo, porque precisa de 3 notas. Então vale 0,33. O que é 0,33? Como é que toca 0,33? Não quer dizer nada. Então, você tem que começar a estudar os compassos compostos, não trazendo o raciocínio dos valores ou da forma como você aprendeu nos compassos simples. Você tem que acostumar a ver uma escrita de um padrão aqui, uma escrita gráfica de células rítmicas e aprender a organizar elas dentro de um pulso. Então você tem que aprender a organizar 3 sons no pulso. Tá-ti-ti, 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 tá-ti-ti. Tem que aprender a organizar um som no pulso. Tá, tá. Tem que aprender a organizar 2 sons no pulso, sendo que o primeiro é mais longo que o terceiro. Tati, 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 tá. Você vai aprendendo. Como que eu vou aprendendo, Dani? Você tem que fazer exercícios. Você tem que passar por estratégias de treinamento, por exercícios de leitura rítmica, de solfejo rítmico. Tem que treinar para ter prontidão só de ver uma grafia e saber o som. E fazer isso contextualizado em leitura de compasso composto. Esquece o que você fazia em compasso simples, ainda que as figuras que a gente usa são as mesmas, tanto para o compasso simples quanto para o compasso composto. A gente usa semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. São 7 figuras. São só essas 7. A gente usa elas tanto para escrever compasso simples quanto para escrever compasso composto. Só que aqui dentro, a configuração dentro de um compasso e a configuração delas no outro compasso é diferente. Então você aprende que você está em universos diferentes. Não fica puxando de um para outro, nem precisa comparar. Quando você começa a fazer isso, a hora que você vai tocar uma música em 6/8, você lembra desses padrões, dessas sensações, dessas células rítmicas características. E isso vem para a tua forma de acompanhamento, para a tua batida, vem para a hora que você está fazendo a leitura melódica. Próxima e última dica para você. Faça mais exercícios de leitura rítmica, faça exercícios de solfejo rítmico, não faça a leitura de compassos compostos apenas em partituras. Nas suas leituras lá de partituras em 6/8, faça em exercícios, fora do instrumento, porque você precisa estar acostumado a sentir, a ensinar o seu corpo a sentir essa sensação de ter 3 notas, de ter 3 subdivisões em cada tempo. Ele tem que acostumar, ele tem que ter prontidão de sentir isso. 1, 2, 1, 2, 1, esse movimento, essa sensação interna, essa memória interna de 3. E você só vai acostumar o seu corpo quanto mais exercício você fizer. Então você precisa fazer. Precisa passar por vários exercícios, várias oportunidades de experimentação corporal para que você não perca a sensação final do compasso. Qual que é a sensação final do compasso? Por exemplo, no 6/8 é de um binário. Eu tenho que sentir 1, 2 e 1, 2. Eu não posso começar a centralizar e ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Porque eu tô sentindo já um ternário simples. Porque eu tô colocando peso sempre nos 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não posso. Eu vou ver que é 3 internamente, mas a sensação é maior. 1 e 2 e 1 e 2. Por isso eu tenho que fazer mais e mais exercícios para acostumar com isso. Por exemplo, ó, eu separei alguns aqui para te mostrar algumas leituras rítmicas. O que seria exercícios de solfejo rítmico? Daí não sei o que é isso. É esse tipo de escrita aqui, por exemplo, que vai aparecer, que está aparecendo na sua tela, né? Onde você vê apenas a linha rítmica, tá vendo? Para quê? Para que num primeiro momento eu acostume a olhar isso aí, sentir 2 e 1, 2 e comece a produzir o som.
tá, 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 ti, ti, tá, ti, ti, tá, tá, ti, ti, tá, tá, ti, ti, tá, tá, ti, ti, tá, ti, ti, tá. E eu vou, por exemplo, para o número 2. Tá, tá, ti, ti, tá, tá, ti, tá, ti, ti, tá, ti, tá. Tá, ti, tá, ti, ti, tá, ti, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, ti, tá. E assim você vai acostumando. Tem alguns exemplos aí. Tem o número 3, tem o número 4. Primeiro você explora isso no corpo, mas depois é interessante que você projete no seu instrumento. Por exemplo, fazendo uma escala. Então eu vou lá no número 1, ó. Tá, tá, ti, tá, 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 ti, ti, tá, ti, ti, tá, tá, ti, ti, tá. Tá, ti, ti, tá, tá, ti, ti, tá, ti, ti, tá. Acabei o número 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E eu fiz do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E voltei, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Comecei de novo a escala, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E coloquei uma melodia sobre esse sentido rítmico, ó. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol. Tô voltando já. Fá, mi, ré, dó. Vou começar. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol. Acabou no sol. Não tem mais nota no número 1. Acabou. Mas eu não fiz assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando eu faço isso, eu pus a acentuação métrica de um compasso ternário simples. Escuta. Tem que ser um binário composto. É sutil a diferença, mas é o que torna a tua musicalidade aflorada. É o que faz elevar o teu nível de sonoridade no instrumento. Primeiro, você faz exercícios com apenas a escrita rítmica pura, para primeiro ensinar o seu corpo a ver uma grafia e conseguir ter sons para essa grafia. Depois você estende esse pensamento de forma mais ampla e projeta, conecta uma camada melódica. Eu usei o exemplo da escala, mas se você... Ah, não consigo tocar escala assim, Dani. Toca 3 notas, toca dó, ré, mi, as notas que você sabe. Dó, ré, mi, ré, dó, ré, mi, ré, dó, dó. Dó, ré, mi, ré, dó, dó. Dó, ré, mi, ré, dó, dó. O importante é você estar sentindo leve. Pesado? Leve. São 2 pulsos e não 3. Fez sentido? Gostou? Era isso que eu tinha para dizer para você aqui agora. E eu espero que de fato essa aula tenha feito muito sentido para você e tenha te dado insights e nortes aí para sua prática em músicas de 6/8 e para as outras também de compasso composto, porque esse pensamento se estende também, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, mas deixa mesmo seu like agora e compartilha essa videoaula, tá bom? E me acompanha nos meus outros canais aí, no meu canal do Telegram, no meu canal do TikTok, do Facebook, do Instagram, do YouTube. Eu não sei aonde você está me assistindo, mas eu tenho canal em todas as outras redes. Então, se achegue, porque em cada uma dessas você pode pegar conteúdos diferenciados e ter uma interação também diferente comigo, tá bom? Se você ainda não está participando dos meus outros canais, você pode simplesmente entrar nas redes sociais e digitar Posso Tocar, que você vai me achar. Ou você entra no site www.posstocar.com.br, que lá tem o link para todos os meus canais, inclusive o canal do Telegram, você só vai achar lá no meu site, tá bom? Então, te encontro nas próximas videoaulas, hein? Foi!